Olá, cumprimento a todos e a todas presentes no quarto encontro de Ecoteologia, na primeira semana teológica e filosófica da Faculdade Católica do Amazonas. Para nós, um motivo de grande alegria, satisfação, compor essa mesa para diálogos ecológicos, né, interreligioso, ecumênico e cosmovisões ecológicas, representando, por assim dizer, a perspectiva evangélica, que, como vocês devem saber, não é homogênea, é heterogênea. E agradeço o professor, doutor Ricardo Castro, que já temos um relacionamento aí de diálogo há algum tempo e que me fez o convite. Ao mesmo tempo, em nome dele, cumprimento todos os demais que compõem essa mesa, Yuri Lima, que eu sei que está, Luciano Gonçalves, pai Alberto Jorge e os demais, tá bom? Hudson Ribeiro. Então, se me perdoe se eu esqueci algum nome, mas eu vou participar, gostaria de contribuir em alguns minutos, falando um pouco sobre a ecoteologia na perspectiva das igrejas evangélicas. Então, vou colocar aqui um pequeno esboço que eu fiz, compartilhar esse vídeo com vocês. A minha fala ela tem aqui 3 tópicos, bem rápidos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o meu locus, minha formação e instituição, né, a minha vinculação no momento. Eu sou formado em teologia e em história, tenho mestrado em história social pela UFAM e doutorado em teologia pela Faculdade Zestes, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, tenho trabalhado em instituições de ensino, tanto da perspectiva teológica, como na área de formação de professores de história. Neste momento, sou professor substituto da Universidade Federal do Amazonas, no departamento de história. E o meu olhar parte a partir, né, ou seja, a partir deste universo de formação. Talvez a conexão aqui esteja caindo, não sei se deu para... Vou repetir a última fala. É a partir desse locus de formação que eu estou desenvolvendo a minha fala, né? Desde uma experiência de algumas instituições de ensino na área teológica e de ensino também na área de história, como é o caso no momento que eu estou vinculado à Universidade Federal do Amazonas, no departamento de História. Então, para responder esse anseio aqui, né, esse objetivo de pensar a ecoteologia na perspectiva das igrejas evangélicas, gostaria de falar um pouco sobre esse contexto. Né? Então, pensando as expressões históricas do evangelicalismo brasileiro, que envolve aí esse universo plural de igrejas evangélicas, a partir de sua formação, é muito importante situar essa fala sobre ou a partir daquilo que se tem como consenso dos estudos teológicos, histórico-teológicos, acerca da formação do protestantismo no Brasil, que vem dessas 2 dimensões de implantação de protestantismos, a partir do protestantismo de missão, que é aquele protestantismo que vem naquela pegada do denominacionalismo norte-americano, muito situada em expressões diversas de igrejas evangélicas, sobretudo de maior impacto do ponto de vista socio-religioso, as igrejas pentecostais e neopentecostais, por assim dizer, foram bastante influenciadas desde a sua formação, e que eu diria, já dizendo de passagem, bastante colonialista, daquilo que as igrejas e missões norte-americanas imprimiram na natureza dessas igrejas. E pensando ali a influência da onde, geralmente, nós denominamos chamar de Bible Belt, que é aquele cinturão bíblico de fortíssima influência sobre as igrejas evangélicas brasileiras, mais do que isso, né, bastante também influenciando a cultura brasileira.
e o outro protestantismo, que é o de imigração, que a partir de 1824, com a nova Constituição Imperial, começa a vir outros grupos anglicanos, os primeiros grupos, né, citou dessa data, anglicanos, luteranos e outros grupos demais, metodistas, etc. Essa matriz protestante, ela começará a participar mais da vida brasileira a partir do século XX. Vai ter uma expressão mais direta depois da proclamação da República. E, como eu havia falado no início, o movimento evangélico em si já não é homogêneo. A minha fala vai se ater principalmente a esse locus de tradição da minha formação. Nasci num lar de formação pentecostal, e a partir daí, no universo de formação acadêmica, eu tive que enfrentar muitos dilemas, inclusive de desconstruções acerca dessa matriz pentecostal tão diversa, da qual fazia parte, mas que trazia dentro de si muitas contradições, como é normal em todos os grupos religiosos. E com o passar do tempo, o passar dos anos, os pentecostais passaram a se envolver mais com a vida concreta, porque havia no início uma negação com tudo, né? É muito importante frisar isso, uma negação do mundo pelo outro mundo. Depois, as portas de entradas que começaram a fazer com que pentecostais se envolvessem mais com a vida social, começou pela política, pela educação, pela comunicação, que é muito importante na mídia, e os demais temas passaram a chegar nas últimas décadas, né, vamos colocar assim, por muita influência também de igrejas que estavam já dentro do universo acadêmico, a ganhar sua determinada importância, como o caso do meio ambiente. Mas ainda existe, de maneira muito geral, entre os pentecostais, um desconhecimento ou ainda uma relação muito básica, superficial, com temas de tamanha importância, como é o caso do meio ambiente. Algumas instituições de ensino já inseriram em suas matrizes curriculares disciplinas de ecoteologia. Eu mesmo já estive participando diretamente dessas disciplinas, de eventos que propondo esse diálogo, mas lá na base, lá na formação dessas igrejas, que tem uma formação histórico-social de pessoas de classe, enfim, C, D e E, há uma dificuldade muito grande de assimilação. Com o advento da política, da participação muito engajada dos parlamentares evangélicos, que boa parte deles, quase que 80%, 90% deles são pentecostais, isso se tornou mais difícil ainda, porque há um pragmatismo muito próprio de negação da cultura ou do relacionamento, do diálogo mais amistoso, tanto com outros grupos evangélicos, como principalmente grupos católicos ou de outras religiões de matriz africana e etc. Isso é um grande entrave, porque na vida própria da constituição desses grupos, em seus institutos, ainda há um esforço ali acadêmico para que esse diálogo possa acontecer, mas, concretamente falando, isso está muito aquém de ocorrer. Importante tratar de que esse mapa não é tão cinza assim, existem pessoas comprometidas, igrejas e denominações que já amadureceram bastante nessa temática, mas o quadro geral ainda é muito incipiente. E quando eu falava da questão política, nós vemos fortemente essa influência de negação em relação o próprio medo de se envolver com esses temas, como se eles fossem oriundos de construtos ideológicos contrários à fé, etc. Então, existem várias causas, mas, de fato, a perspectiva política tem um forte poder de impacto na mentalidade evangélica, sobretudo para a construção desse negacionismo, dessa barreira. Ao invés de se construir pontes, se constrói muitos muros ainda. De maneira geral, tem sido essa a perspectiva. Eu que gostaria de, agora na parte final dessa fala, já que nós não temos tanto tempo, de falar um pouco sobre um relatório publicado pelo Tim Kearney,
que já é um autor envolvido bastante com essa situação do meio ambiente, e para falar sobre alguns dados que foram colhidos para mostrar como é que está isso mapeado atualmente a partir dos Estados Unidos com uma forte influência no Brasil. Ok? Vou pedir licença aqui para compartilhar essa outra tela, esse outro texto. Vamos lá. Ok. Então, espero que já esteja aparecendo aí para todos e todas. Esse texto, depois eu posso compartilhar com o professor Ricardo. Eu tive acesso a esse material a partir da iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, a IRI Brasil. Mandar um abraço para todos os amigos e amigas que estão compondo esse movimento de dialogicidade em prol do bem comum, em prol do meio ambiente. E esse material ele nos tem algumas informações aqui importantes, inclusive já falando ali abertamente sobre pesquisas que foram feitas anteriormente acerca do relacionamento dos evangélicos com a cultura, com o meio ambiente, mas essa é focada no universo de pessoas que estão entre a classe C, D e E, como eu falava há pouco. Deixa eu melhorar aqui essa visualização. Ok. Então, aqui alguns dados de maneira bem geral para a gente concentrar, dados sobre a temática que envolve a todos nós, que é a política. Desse universo de brasileiros consultados nessa pesquisa, 50% votaram no Bolsonaro, que é aí, então, a expressão das classes mais baixas. 85% consideram que destruir a natureza é um pecado contra Deus. 67% dessas pessoas também disseram que consideram que o desmatamento é a principal ameaça contra a natureza, enquanto 58% consideram que o lixo e a poluição é a principal ameaça. Outro dado é que 73% desse grupo consideram o aquecimento global como uma realidade comprovada pela ciência. Observem, né? Embora haja uma negação, um forte negacionismo científico por parte de alguns grupos no ambiente da política, o que essas classes mais baixas acabam respondendo é um olhar muito positivo sobre a verdade dos fatos. E existem outros dados aqui que eu não terei tempo de mas avançando, gostaria de falar dos 3 tipos de comportamentos em relação ao meio ambiente que os grupos evangélicos adotaram ou possuem nas últimas décadas, tá? Então, essa herança norte-americana de forte impacto aqui é refletida também no Brasil de maneira quase que similar, como espelho, vamos poder dizer assim, podemos afirmar. O primeiro grupo são aqueles que se denominam como contra, que possui aí um comportamento contrário, do ponto de vista bíblico-teológico, a essa temática do meio ambiente. Então, qual é a base principal dessa negação, né, desse desenvolvimento com a questão do meio ambiente? Está baseada praticamente em 2 argumentos, que é a escatologia, a crença no fim dos tempos, isso é muito forte entre esses grupos, e a própria teologia, uma outra objeção de evangélicos conservadores, desse discurso de justiça socioambiental, tem uma relação com o panteísmo. Então, dessa forma, é considerado pagão. Então, essas são impressões iniciais que o Tim Keller coloca aqui sobre essa percepção mais bíblico-teológica. Ok? Vamos passando aqui, que eu estou manuseando os 2. E a outra perspectiva que existe, muito forte dentro dos evangélicos, não diria tão forte, mas ela existe, as possibilidades bíblico-teológicas a favor da relação do evangélico, de ações propriamente práticas, de argumentos bíblico-teológicos que possam respaldar essa ação, que é a protologia, ou seja, o estudo sobre a criação, muito bem estabelecido a partir do Gênesis, e um referencial, uma teologia própria da criação, argumenta de que isso é uma demanda que a igreja precisa se envolver. Não basta apenas defender a existência de um Deus criador, mas se importar com a criação, se envolver com a criação em defesa da terra que nos é comum. Uma outra perspectiva que eu marquei também
aqui, acho que a ontologia é refletir na teologia, que eu considero que é responsabilidade do homem que foi colocado na terra cuidar e guardar, como Deus falara para Adão, isso está encarnadamente relacionado à sua própria natureza, à sua antropologia, né? Vamos colocar assim, que precisa ser refletida na sua relação com o meio que ele vive, tá bom? Eu já coloquei aqui essa questão antropológica. Esse grupo pula uma teológica, eclesiástica, sobre várias áreas. Bom, então, um terceiro grupo, que o texto também vai apresentar, é aquele grupo que ainda é muito indeciso, né? Particularmente entende a necessidade de algumas questões, mas outras a negação é presente. Então, essa é aquele grupo do meio ali que compõe. Mas a grande maioria se estabelece nessa pesquisa como uma praxe mais contrária a uma relação com o meio ambiente. Então, a gente conclui essa participação nossa afirmando que nós precisamos, sim, gastar muito esforço no desenvolvimento de redes em todos os níveis, redes com organizações eclesiásticas, religiosas e seculares com quem é possível trabalhar, e redes com grupos de base nos bairros e com indivíduos. Isso aqui é para além do formato institucional igreja, né? Essa possibilidade supra-institucional de envolvimento de pessoas, que eu acho que tem agregado bastante. Algumas lideranças têm se aproximado de organizações, associações e ONGs para prestar a sua participação direta no cuidado do meio ambiente a partir do seu locus. E isso, às vezes, é muito importante que lideranças consigam levar essa reflexão, especialmente em momentos decisivos acerca de pleitos políticos, para que os dados sejam apresentados à comunidade de maneira geral e isso possa ser refletido. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu estou aqui participando diretamente, gravei esse vídeo, mas estou aqui atento às falas dos senhores, das senhoras, e se pudermos ainda dialogar, conversar acerca do que falamos, eu estou aberto aqui para participar também. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.